O Natal é uma das datas mais importantes do calendário cristão, marcando o nascimento de Jesus Cristo e comemorado em todo o mundo. Mas você sabe qual é a origem dessa celebração? O Natal é uma festa pagã? E qual o significado de alguns símbolos, como o Papai Noel e a árvore de Natal? Vamos para o vídeo, mas antes, não esqueça de deixar o seu like para apoiar nosso trabalho e se gosta de conteúdos como esse, histórias e curiosidades bíblicas, inscreva-se e ative as notificações. O Natal é comemorado no dia 25 de dezembro. Celebra o nascimento de Jesus Cristo, a figura mais importante do cristianismo. Por esse motivo, para os cristãos, trata-se de uma das principais datas comemorativas, ao lado da Páscoa, em que se celebra a ressurreição de Jesus. Sendo uma festa cristã, é vista universalmente por pessoas de diversos credos como o dia consagrado à reunião da família, à paz, à fraternidade e à solidariedade entre os homens. O nascimento de Jesus significa a entrada de Deus na essência humana. A expressão clássica é: o Verbo se fez carne. Então, significa a manifestação de Deus em carne humana. Ou seja, Deus é infinito, Deus é espírito e se materializou para que os homens pudessem compreendê-lo melhor. Deus veio habitar entre os homens, tornou-se um igual aos homens, como descrito na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. O Natal não é a celebração do aniversário de Jesus, mas onde os cristãos são chamados a refletir sobre a encarnação de Jesus. Sabemos que não existe nenhuma informação clara nas Escrituras sobre o nascimento de Jesus. É importante enfatizar que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. De onde então surgiu essa relação entre Natal e 25 de dezembro? A origem é uma festa pagã que foi cristianizada. A data de 25 de dezembro se tornou simbólica para que a gente celebre a encarnação de Jesus. A data é por causa do solstício de inverno. Na Roma antiga, por exemplo, era comemorado o solstício de inverno, o dia mais curto do ano. Nessa época as pessoas acreditavam que o sol estava morrendo e que para renascer precisava de ajuda. Por isso, realizavam festas e oferendas aos deuses. Uma das divindades mais cultuadas durante o solstício de inverno era o Sol Invictus, o deus do sol invencível. Ele era representado como um homem forte e musculoso com uma coroa de raios na cabeça. No século IV, o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano. Lembrando que, nessa época, Roma dominava o mundo. E para facilitar a conversão dos pagãos, os cristãos começaram a adotar algumas de suas tradições. A data do Natal foi escolhida por coincidir com o solstício de inverno, o que facilitava a aceitação da nova celebração pelos pagãos. E no século V, o Natal foi oficialmente reconhecido pela Igreja Católica como a data do nascimento de Jesus Cristo. Ao longo dos séculos, o Natal foi ganhando novas tradições. A árvore de Natal, por exemplo, foi introduzida na Europa no século XVI. Os primeiros registros de árvores parecidas com as árvores de Natal moderna, com decorações e luzes dentro de casa, vêm da tradição cristã. Alguns dizem que Martim Lutero foi o primeiro a fazer uma árvore de Natal em sua casa. O pinheiro representa resistência, já que é uma árvore que resiste aos invernos rigorosos. Portanto, é símbolo de esperança e paz, assim como Jesus para os cristãos. O Papai Noel é uma figura que surgiu nos Estados Unidos no século XIX.
Ele é uma adaptação de São Nicolau, um santo católico que distribuía presentes para as crianças pobres. O presépio também é uma tradição cristã que se tornou popular no século XVI. Ele representa o nascimento de Jesus Cristo em uma manjedoura, rodeado por Maria, José, os pastores e os animais. É tradição entre as famílias católicas. O termo significa estrebaria ou curral. A presença do menino Jesus no estábulo demonstra a grandeza de Deus, representada na fragilidade de uma criança. O primeiro a criar um presépio foi São Francisco de Assis em 1223. Ele montou o primeiro presépio em uma gruta na Itália, com o objetivo de facilitar a compreensão do nascimento de Jesus. Os animais representam a natureza, a serviço do homem e de Deus, e simbolizam a simplicidade do local onde Jesus quis nascer. Os pastores simbolizam a humildade. O anjo representa o céu que celebra o nascimento de Jesus, e a estrela simboliza a luz de Deus que guia ao encontro do Salvador e orientou os reis magos onde estava Jesus. Os reis magos, Belchior, Gaspar e Baltazar, eram homens da ciência, conheciam astronomia, medicina e matemática. Eles representam a ciência que vai até o Salvador e o reconhece como Deus. Segundo São João Paulo II, a verdadeira ciência nos leva à fé, pois nos revela a grandeza da criação. Já a ceia de Natal, a sua origem vem da Europa, onde as pessoas costumavam deixar a porta das suas casas abertas para receber viajantes. Essa tradição simboliza a união e a confraternização das famílias. A história do nascimento de Jesus é relatada nos evangelhos de Mateus e Lucas. Esse foi um evento importante porque marcou o início da nossa salvação e cumpriu várias profecias do Antigo Testamento sobre o nascimento do Salvador do mundo e sua vitória sobre Satanás. Veja algumas profecias. Em Gênesis 3,15, este lhe ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jeremias anunciou o nascimento de Jesus. Afirmava que o Messias viria da tribo de Judá, descendente do rei Davi. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Isaías 7, versículo 14. Isaías 53. Esse capítulo contém a profecia de Isaías sobre um Messias que salvaria seu povo, não pela espada e guerra, mas por meio de humilde sofrimento. É um tocante testemunho da missão de Jesus Cristo. Miqueias 5:2 profetizou que Jesus nasceria em Belém. Sabe quando Jesus teve uma entrada triunfal em Jerusalém, em que aclamavam Hosana? O profeta Zacarias já havia profetizado que isso aconteceria. Inclusive, tinha dado detalhes como ele estaria em um burrinho. Zacarias 9:9. Além disso, anunciou que Jesus seria traído em troca de 30 moedas. Zacarias 11:13. Essa e muitas outras profecias do Antigo Testamento apontando para Jesus, o Messias, vários séculos antes de sua chegada. O Natal não é uma festa pagã, o Natal é uma festa cristã. O Natal hoje não tem um significado pagão, mesmo com todo o enfoque no consumismo e na magia do Natal. O Natal originou-se do nascimento de Jesus. E mesmo com o desvio de alguns para o foco comercial, continua a ser principalmente sobre a vinda de Jesus ao mundo. Assim como a cruz, que antigamente era um símbolo de tortura e maldição, e se tornou um símbolo de esperança e salvação. O Natal, ainda que tenha tido alguns acréscimos pagãos ao longo da história, o seu verdadeiro sentido continua sendo Jesus Cristo. Da mesma forma, o Natal, que é uma festa cristã, pode se tornar uma festa pagã, se esquecermos seu real significado, o nascimento de Jesus. Podemos aproveitar o Natal para agradecer a Deus pelo grande presente que é Jesus. O cristão deve focar a sua celebração na vinda e presença de Jesus, o Deus conosco. O importante é viver o Natal na presença de Jesus. Lembre-se de Jesus e celebre-o neste Natal. É uma época de alegria e esperança. É um momento para refletir sobre o ano que passou e para planejar o ano que vem. Se gosta de conteúdos como esse, inscreva-se e ative as notificações. E se gostou do vídeo, deixe o seu like. Um Feliz Natal e até o próximo vídeo.